Oi pessoal, eu sou a Érica, dentista do Sesc Odonto, e hoje nós estamos aqui com a convidada a doutora Gisele, que vai falar para nós um pouquinho sobre tártaro, né? Oi doutora, tudo bem? Olá, tudo bem. Doutora, o que é tártaro? Tártaro é uma estrutura que se forma em volta do dente pelo acúmulo alimentar e a bactéria que a gente tem na boca. Né? Então, os alimentos vão ficando ali, as bactérias vão trabalhando, inicialmente forma o biofilme dental ou placa bacteriana, e essa placa, quando ela não é removida pela escovação, ela vai calcificando, digamos assim. A saliva, ela tem minerais que vão e atingem essa região e vão endurecendo essa placa, ao ponto que o paciente não consegue mais higienizar e removê-la em casa. Sim. Doutora, quais os problemas que esse acúmulo do tártaro pode causar na vida do paciente? Certo. O fator principal do tártaro é acumular mais alimentos, porque é uma estrutura extra ali em volta do dente, então ele prejudica ainda mais a higiene, né? E desenvolve a doença periodontal, né? Inicialmente a gengivite e em estágio mais evoluído a periodontite, que é uma inflamação da estrutura em volta do dente, no caso a gengiva e o osso. Doutora, mau hálito está relacionado com tártaro também? Totalmente, né? Um dos fatores relacionado ao mau hálito, né? O mau hálito, o maior fator é a má higienização, né? Tanto de estruturas dentais quanto da língua, que é uma estrutura que às vezes as pessoas esquecem de higienizar, né? Então o tártaro acumulado ali, ele faz com que essa gengiva inflame. Então isso causa um sangramento, o sangramento vai causar um mau hálito sim, né? Vai facilitar o acúmulo de mais alimento ainda, porque dificulta a higiene, e o fator da língua também atrapalha bastante no mau hálito ali, ajuda a surgir. Importante. Doutora, quais as orientações que a gente pode passar para os pacientes que estão observando que tem tártaro em casa? Tem algo a ser feito em casa como tártaro? A higiene, ela tem que ser um princípio básico, né? Escovação. Tendo ou não tendo nenhum fator, né? Mas no caso do tártaro, a gente não consegue remover ele em casa, sozinho, só com ajuda profissional, né? Então, tentar remover ele em casa é até perigoso, porque pode machucar, né? Então, não tente fazer isso, procure uma ajuda profissional, né? De um cirurgião dentista, um clínico geral ou um periodontista que consegue avaliar e resolver o problema. Doutora, um paciente que tem uma contenção de aparelho ortodôntico ou está fazendo tratamento ortodôntico ainda, ele tem que ter algum cuidado diferenciado? Como que é essa orientação para esse tipo de paciente? Legal. O aparelho ortodôntico ou a contenção são estruturas que atrapalham, né? Não é simples higienizar como o paciente que não usa, né? Então precisa de um cuidado redobrado, mais atenção a higienizar. Então, no caso de quem ainda usa aparelho ortodôntico, pode lançar mão de auxiliares para higiene, né? Como um passa-fio, uma escova específica, né? O aparelho em si, ele não causa nenhum problema dental, não causa cárie, não causa doença gengival, né? Mas como dificulta muito a higiene, esses pacientes geralmente acabam desenvolvendo um pouco mais esse tipo de problema, pela falta da higiene adequada, né? Então, mais cuidado na higienização e visitas mais regulares ao dentista, né? Um paciente que usa aparelho ortodôntico, ele não pode ficar mais de 6 meses sem fazer uma limpeza, por exemplo, né? Então, precisa de um cuidado mais específico. Às vezes o ortodontista não faz esse tratamento, mas pode indicar para ter essa rotina saudável. Sim, até porque se não tiver o cuidado, aumenta o tempo de tratamento ortodôntico, gasto com manutenção, que o paciente às vezes vê como um gasto, mas na verdade é um investimento de um tratamento que precisa ter o acompanhamento do clínico geral, né, doutora? Sim, e até para a própria movimentação ortodôntica. Se a gente não tem uma estrutura saudável, isso atrapalha muito o processo, a sequência ideal de um tratamento ortodôntico, né? Então, é pré-requisito ter saúde para tratamento ortodôntico. Caso esteja em caso de uma inflamação que não consegue controlar, alguma outra doença, isso tem que ser prioridade. Então, trata primeiro a doença, depois volta ao tratamento ortodôntico, no caso com o aparelho. Sim. Doutora, e pacientes que têm o hábito de fumar, fumantes, tabagistas? O tártaro está relacionado? Tem alguma coisa que pode prejudicar ainda mais o acúmulo de tártaro? Como que é? Pigmentação? Sim. O tabagista,
além das questões químicas que envolvem, né, a questão do cigarro, independente de qual é o tipo de cigarro utilizado, ele tem o fator aquecimento, né? O cigarro, ele aquece a boca ali da pessoa que fuma, e isso traz uma série de problemas. A boca fica mais ressecada, né, pela diminuição da saliva. Isso facilita muito o aparecimento de doenças, como a cárie e a doença periodontal. Então, sim, é um fator. A outra questão é que o tabagista, a doença periodontal, a gengivite, ela acaba mascarando um pouco. Um dos fatores que a gente consegue identificar a doença gengival é através do sangramento. E nesse paciente que fuma, esse sangramento também diminui, assim como a saliva. Então, em caso que a gente consegue identificar num paciente que não fuma, no caso do fumante, a gente não consegue enxergar isso com tanta facilidade. Também é um fator que precisa de mais cuidado, assim como o paciente que faz o tratamento ortodôntico, então precisa de visitas regulares ao dentista. Doutora, pacientes que têm comorbidades como hipertensão, diabetes, né, eles têm alguma atenção mais redobrada quanto ao acúmulo de tártaro, quanto aos problemas periodontais? Tem, sim, tem a relação dos dois lados, né? A gente tem que ter o cuidado. A saúde, de modo geral, a saúde sistêmica influencia em um aparecimento de algumas doenças bucais, e a saúde bucal pode influenciar na questão sistêmica. Então, a gente pode ter um acometimento, uma doença que pode piorar, às vezes, por uma questão bucal. Por exemplo, o paciente cardíaco, ele tem que ter um cuidado redobrado com a saúde bucal. A gente sabe que existe a endocardite bacteriana, que é uma doença que pode afetar o coração do paciente, originada de uma inflamação ou uma infecção vinda da boca. A gente é um organismo só, a gente não pode separar a boca do resto do corpo, né? Então é um fator de cuidado extremo. Não que esse tipo de doença faça surgir doenças bucais, não é um pré-requisito, né? Mas é um facilitador, né? Sempre lembrando, se a gente tiver uma boa higiene, a gente evita o aparecimento dessas doenças. Doutora, e é normal então, né, porque a gente vê bastante no consultório, encaminhamento médico pré-cirúrgico, pré-operatório, para o paciente poder tratar a boca, para poder fazer uma cirurgia de risco, com risco de ter endocardite bacteriana. Então a base fundamental de tudo é o cuidado da saúde bucal básico em casa. Básico. A gente tem várias doenças que acometem a boca, né? A gente fala de odontologia e fala só de dentes, gengiva, mas tem toda a estrutura em volta ali, né? A gente tem a língua, o céu da boca, a garganta, tudo isso tem relação com a odontologia. Mas as doenças mais conhecidas e as mais comuns são a doença periodontal e a doença cárie. E ambas podem ser evitadas com uma boa higienização. Às vezes a gente acha que está escovando da maneira correta, passando um fio dental da maneira correta, mas a gente não recebeu a orientação ideal, né? Por isso que a visita regular ao dentista, receber a orientação profissional é o fator ideal para manter uma saúde. Tendo uma boa higiene, a maioria dos problemas vão ser eliminados. Muito legal, doutora. Muito obrigada. Bom, passando para você que é comerciário e dependentes, né? O Sesc Odonto aqui em Cuiabá, ele fica localizado na rua Joaquim Murtinho, número 504, no bairro Centro. É fácil acesso, bem localizado. Você pode ligar no telefone 3313-8900 para obter maiores informações. O Sesc Odonto trabalha de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 17 horas, sem pausa para o almoço. E aqui vai mais um Informando Saúde. Muito obrigada pela sua participação.